Olá, gente, boa noite a todos. Espero que vocês todos sejam muito bem-vindos a essa live do futuro. Pois é. Muito obrigado vocês que estão chegando agora. Eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar primeiramente essa live, porque é uma live realmente que promete muito. Iniciaremos, gente, uma sequência de lives importantes. Portanto, participe, venha comigo, vamos todos juntos nessa campanha permanente de valorização da nossa linda enfermagem, porque juntos somos merecedores, juntos somos gigantes. Vamos nessa, é isso aí. Daqui a pouco estou chamando o nosso amigo aqui. Pois é, para quem não me conhece, eu vou fazer um resumo muito breve aqui. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Regis, sou o grande ativista da enfermagem, realmente um grande entusiasta. Por isso que eu optei, na verdade, junto com a equipe, a fazermos essa grande live de apresentação de propostas da chapa 1, 2 e 3. Então é muito importante que vocês fiquem atentos, compartilhem, mande direct para seus amigos, se você estiver no plantão ou não. Isso é importante. Gente, democracia, certo? Então esse ano é um ano realmente diferente e precisamos fortalecer a nossa enfermagem, a nossa linda profissão. Pois é, então manda direct aí, manda aí seus comentários. Aproveita e eu vou dizer para vocês que nós teremos hoje algumas regrazinhas básicas, tá? Então se vocês, porventura, vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem direto na interrogação, porque pra gente vai ficar muito mais fácil para que a gente possa socializar junto com vocês, tá? Mas no momento a gente vai deixar só o nosso amigo que vai entrar agora aqui, nosso colega Anderson, representando a chapa 1, eu vou chamar ele agora aqui. E aí a gente vai seguir algumas regrazinhas básicas, mas tenho certeza que a ideia é levar informação para você. O objetivo aqui é esse, nada além disso, podem acreditar. Então vamos juntos nessa aí, tá bom? Beleza, deixa eu chamar nosso amigo aqui. Espero que vocês sejam todos muito bem-vindos. Eu já chamei nosso amigo aqui, nosso amigo Anderson, que está aí junto com, trazendo uma perspectiva muito legal. Espero que vocês possam ir escutando bem. Olá, Anderson, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live e vocês também que irão ver essa live posteriormente. Gente, compartilhe à vontade. A ideia aqui realmente é socializar, é democracia. E aí eu agradeço primeiramente também a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né, Anderson? Porque muitos colegas em época, a gente não pode deixar de falar dos nossos colegas que ficaram para trás, infelizmente, outros que ficaram sequelados, em especial nessa época, época de Covid. Então, eu não me cansarei de falar disso nunca. Precisamos andar, sim, de mãos dadas, claro que de forma virtual, mas isso é importante. Eu valorizo você, você me valoriza. Juntos somos gigantes. Por isso que eu não poderia perder essa grande oportunidade de trazer um dos gigantes da enfermagem, que é Anderson aqui, trazendo aqui na perspectiva da chapa 1. É sim, Anderson. Isso é mérito seu, isso é mérito nosso. A gente precisa assumir esse protagonismo da nossa enfermagem, porque isso é importante. Gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Anderson, por favor, faça a sua apresentação para o nosso público, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesta noite, já neste horário. É uma satisfação, em nome da Chapa 1, por uma enfermagem cada vez mais forte, eu agradeço a oportunidade do espaço de discutir, debater e apresentar as propostas, o projeto que a Chapa 1 tem para o próximo triênio do plenário do Corém Bahia. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo neste ano de 2020, do ponto de vista eleitoral, no Corém, uma festa da democracia, uma vez que nós temos, né, uma maior variedade de chapas inscritas, não que nos outros anos não pôde sê-lo, mas porque as chapas que tentaram inscrição não conseguiam por não respeitarem, eventualmente, as regras do jogo. Né? Existe um código eleitoral, que é uma resolução do COFEN, e que, dessa vez, felizmente, né, mais de uma chapa conseguiu se inscrever, né, e eu sou o representante da chapa 1, do quadro 1. Existem dois quadros, o quadro 1, que é o quadro que representa as enfermeiras e os enfermeiros, e o quadro 2 e 3,
onde é composto pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, nessa perspectiva, né, nós compomos uma chapa só, um bloco só, ainda que na hora do voto, na hora da urna, enfermeiro vota enfermeiro, técnico e auxiliar votem técnico e auxiliar. Portanto, é chapa 1 para enfermeiros e enfermeiras e chapa 1 para técnicos, técnicas e auxiliares de enfermagem. Você já me apresentou meu nome, eu me chamo Anderson, eu sou enfermeiro, eu sou professor da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, professor, pesquisador, e há 2 anos e 10 meses eu estou como vice-presidente do Corém Bahia e, neste momento, pleiteando, junto com outros e outras colegas, a reeleição ao plenário do Corém Bahia. Que bom, Anderson. Fico muito feliz. Para mim, tenho a certeza que é uma imensa alegria estar aqui dividindo a tela com uma das pessoas que realmente tem aí nos representado fortemente na nossa enfermagem, como muitos e muitos outros colegas. E isso precisa ser dito, isso precisa ser enaltecido. Mais uma vez, não me cansarei de falar sobre isso. Precisamos nos valorizar. E essa valorização de que tanto falamos encontra-se dentro de cada um de nós, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar no colega, tem que pensar em mim, mas tem que pensar de uma forma muito mais global, muito mais ampliada, porque a enfermagem sempre foi e sempre será uma enfermagem coletiva. Certo? Então, assim, gente, mais uma vez, se vocês puderem, momento oportuno aí, certo? Vocês façam as perguntas, mas na interrogação, para que essa pergunta venha para mim e aí a gente possa discorrer, mas no momento certo. No momento, a gente vai começar a fazer aqui uma sequência, né, como se fosse um roteiro de apresentação. Nós temos aqui 15 perguntas, e dessas 15 perguntas, eu vou aqui sortear 5 perguntas para que nosso professor Anderson possa estar tentando interagir, trazendo uma perspectiva ampla para que todos possam entender. De antemão, eu só queria voltar um pouquinho para poder falar com o Anderson sobre o que você acabou de falar. É importante, Anderson, o que você disse, separando algumas coisas e colocando realmente o pingo nos is, porque acaba tendo uma grande confusão. Eu diria que a grande maioria dos colegas, eles não sabem disso, né? Não sabem que existe uma chapa, né, dos técnicos, chapa dos enfermeiros, se é todo mundo junto. Enfim, acaba criando uma confusão. Mas é importante esses esclarecimentos. A gente vai tentar fazer isso com todas as lives também, porque a gente precisa trazer esse conhecimento para que com todos, tá? Vamos nessa. Então, assim, eu vou começar aqui. Eu fiz aqui algumas perguntas. Ó, tem aqui não sei se vocês podem ver aqui, tá? Então, tem 10 perguntas. Aqui. Pegar essa daqui. Pronto. Ó, pega essa daqui. Depois eu pego o restante, boto aqui dentro. Pronto. E aí eu peguei duas. Peguei duas, vou pegar outra aqui para poder estar respondendo aqui, tá? E aí tem uma pergunta que eu vou fazer já para Anderson aqui, que eu acho que é muito interessante. Todas essas perguntas foram perguntas que foram não feitas de forma aleatória, mas de forma tranquila, que não pudesse trazer o melhor, pudesse trazer uma perspectiva de entendimento para todos. Mais uma vez, isso aqui é laboratório, isso aqui é importante para que você possa entender. O objetivo aqui é as chapas, aqui é o Corém, então é importante, isso aqui é a enfermagem. Tá? Então eu faço uma pergunta para você, Anderson. A alta incidência de cursos formadores de profissionais da área técnica e superior da enfermagem tem sido uma realidade. Qual o lado positivo e negativo deste fato? Quer que eu faça uma pergunta? Não, tá. Eu captei a pergunta, eu agradeço pela pergunta, Roberto. Roberto, a resposta para essa pergunta é uma moeda de duas faces. Ao mesmo tempo em que... E aí, a depender do lado da face que a gente olha dessa moeda, nós vamos ter respostas distintas. Ao mesmo tempo em que qualificar as pessoas para ter um emprego, para ter uma formação, para ter uma qualificação para estar disponível no mercado de trabalho de modo qualificado, é importante. Então, quando a gente pensa na possibilidade do aumento de vagas e a oportunidade da interiorização das faculdades, das universidades públicas,
isso tudo são valores, são posições, pontuações importantes. Se a gente leva em consideração de que a formação, sobretudo, no nível superior, mas também uma formação técnico especializada, como é a formação de técnico em enfermagem, ela, no nosso país, na nossa sociedade, isso significa necessariamente uma mudança também de padrão social. Então, a formação técnica superior, ela significa um avanço sem volta para as famílias, para as pessoas que se formam, de que elas vão avançar na qualificação, no salário, no valor do salário que recebem e no retorno que tem para cada uma das famílias. Esses são argumentos positivos da expansão da formação em enfermagem. Entretanto, quando a gente vira para outra face dessa moeda, aquilo que é positivo, a gente vê de modo, pode enxergar de modo não positivo assim. Então, isso é o que um grande filósofo chamado Karl Marx chamou de dialética, né? Então, é um processo absolutamente dialético, em que a gente pode enxergar a mesma coisa de duas perspectivas. Então, o outro lado desses pontos são exatamente o excesso de mão de obra, são exatamente a disputa para do salário. Então, é uma questão de lei de mercado, de oferta e procura. Quanto mais disponível tem no mercado, menor tende a ser o preço pago. Então, ao mesmo tempo que a expansão é boa porque leva à formação, à qualificação, ela também coloca no mercado uma disponibilidade maior de força de trabalho qualificada e isso tende a cair o salário. Isso é uma lei de mercado. É algo que nós vivemos numa sociedade capitalista e isso está dado, isso está posto, né? É assim que funciona a sociedade capitalista. Portanto, esses são os lados positivo e negativo para a expansão da formação. Um lado negativo ainda tem, a gente pode colocar, a formação plena na área de saúde na modalidade EAD, em que o sistema COFEM-CORENS tem um posicionamento muito claro, né? Todos os conselhos profissionais da área da saúde têm um posicionamento muito claro, contrário à formação plena. A ferramenta da educação à distância, ela é importante porque ela ajuda na qualificação, mas não na formação básica, na formação técnica plena, né? Então, esse é um outro ponto negativo da expansão. Depois, o que o próprio governo propõe como política de educação. Então, o atual governo é um governo nefasto, é um governo que tem destruído e detonado com os recursos para a educação e tem aumentado ainda mais a perspectiva de privatização da educação, assim como da saúde, né? Tratando a educação e saúde como se fosse uma mercadoria, e isso contribui para essa expansão desordenada e sem qualificação, que são pontos negativos dessa perspectiva que você aborda. Perfeito, Anderson. Maravilha. É isso aí, gente. Pois é, gente. Fiquem atentos aí. Compartilhe essa live. É muito importante. Vamos fazer com que essa informação possa chegar a pessoas que ainda não conhecem aqui ou na Chapa 1. Isso é importante para que vocês possam pensar. E, além disso, vocês precisam votar. Nós precisamos trazer uma conscientização política em época de eleições para o COREN e sindicato. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que a mudança que vocês querem encontra-se dentro de cada um, não tem jeito, tá? Então, a gente precisa se envolver, a gente precisa saber o que está acontecendo, precisamos ir ao COREN, enfim, precisamos de muito e muito mais, e a enfermagem pode ser o que ela quiser. Agora, para isso, a gente precisa sair da inércia, a gente precisa não ficar com os braços cruzados e avançar. Eu já vou fazer uma outra pergunta aqui, se você tiver algumas perguntas aí, gente, manda aí, daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas aí na interrogação, tá? Então, tem uma outra aqui. Essa pergunta de Anderson eu já coloquei, tá aqui do lado de fora. E aí eu vou trazer outra aqui. E, ó. Pronto, peguei outra aqui. Tá? Pronto. E aí estou trazendo outra pergunta aqui. Anderson, enfermeiro político ou político enfermeiro? Boa. E eu vou me reportar ao
grande mestre da política, o baiano da ilha de Itaparica, João Ubaldo Ribeiro, para responder essa sua pergunta, né? João Ubaldo, ele nos ensinou de que nós não vivemos sem a política. Somos seres humanos políticos desde o momento que nascemos até o momento que morremos. Então, essa pergunta, enfermeiro político, me desculpe, você pode repetir a frase que você... Enfermeiro político ou político enfermeiro? Não faz diferença alguma, segundo João Ubaldo, porque na perspectiva, o que é a política? Né? A política com P maiúsculo, né? Não é a política com P minúsculo. A política com P minúsculo pode ser muita coisa, né? Pode ser a política partidária, pode ser a política do condomínio, pode ser uma infinidade de elementos. Mas a política com P maiúsculo é a política filosófica, é a política científica. E aí João Ubaldo, ele diz que a política com P maiúsculo nada mais é do que a capacidade que nós temos de mobilizar recursos para tomar decisões, para transformar situações. Então, nessa perspectiva, somos enfermeiros e técnicos e auxiliares políticos e políticos, técnicos, auxiliares e enfermeiros. Isso não faz absoluta diferença, porque na perspectiva de uma sociedade, todos agimos politicamente, mesmo quando dissemos que somos apolíticos, porque isso não pode existir numa sociedade. Pessoas que se dizem apolítica, na verdade, quando se adota uma perspectiva dessa, está permitindo que qualquer pessoa que se envolva na política, com P minúsculo, possa tomar decisões e mobilizar os recursos que quiserem para transformar a realidade que se apresenta. Portanto, essa é uma falsa dicotomia, se você me permite, porque todos nós somos políticos do nascer ao morrer. Perfeito, Anderson, é isso aí. Pois é, gente, se vocês aí, vocês que estão assistindo essa live, você que não é profissional da saúde, que eu tenho certeza que muitos profissionais que não são da saúde, com certeza vai ver essa live. Não pense em vocês que de repente a enfermagem só faz curativo, né? Só está ali para ficar fazendo anotações. Não, a enfermagem é muito mais do que se imagina, tá? E nós estamos vivendo um momento importante. Por isso estamos trazendo aqui nessa super live a chapa 1, breve as outras chapas também. Então fique atento aí e vamos em campanha permanente de valorização da nossa classe. E você que não é profissional de saúde, né, que fez aquele panelaço, que fez aquelas palmas, e nesse momento precisamos sim do seu apoio para que você possa ficar atento, possa valorizar o enfermeiro, possa valorizar o técnico, e não só eles, mas a equipe geral, a equipe multiprofissional, a equipe da saúde. Porque é muito importante, isso aí, a saúde é o pulmão do mundo. A enfermagem nem se fala, estamos beira-leito 24 horas, ao nascer, ao morrer. Enfim, né? Sem muitas delongas, vamos focar aqui. Vou agora para a terceira pergunta muito boa. Se você está gostando, manda aí um legalzinho, manda direct para seus colegas, é muito importante, gente, essa socialização, isso é muito bom. Eu estou muito, muito feliz por essa oportunidade. Vamos aqui, ó, aqui... Pegar aqui. Pronto, outra aqui. Vamos aqui. Pronto. Outra pergunta falando sobre a questão um pouco da política. A política está ligada diretamente ao Conselho no tocante a processos administrativos internos. Entre eles está políticas públicas ligadas à enfermagem. Quais as ações neste âmbito precisam ser maximizadas? Como eu acabei de explicar, ainda bem que veio uma pergunta linkada com a outra, porque aí facilita a explanação anterior, me ajuda a responder essa. Então, a política, você abre a pergunta falando de a política vinculada ao Conselho. Eu acabei de explicar que a política está vinculada a todos os elementos da nossa vida, né? Então, a política é intrínseca ao Conselho porque ali é um lugar onde se tomam decisões, onde se mobilizam recursos, seja recursos de pessoas, seja recursos materiais, seja recursos orçamentários, para se tomar decisões e para se transformar situações.
né? Então, ali, por natureza, né, qualquer órgão público, por natureza, é um espaço onde a política ela existe. Né? Até porque, também, segundo João Baldo, a política faz com que a gente mobilize interesses. Então, existem os interesses dos servidores do conselho, existem os interesses do plenário, da diretoria, dos profissionais de enfermagem, e a política permeia todos esses interesses para que, equalizando decisões, a gente tome as melhores decisões possíveis. E aí, em seguida, você aborda sobre políticas públicas de enfermagem. Acontece, Roberto, que não existe política pública de enfermagem, né? Uma vez que política pública é uma política de Estado. Então, quem faz política pública é prefeitura, governo do Estado, União, governo federal. Portanto, essas políticas elas não são focadas para grupos específicos. Até existem políticas para agrupamentos específicos, mas dentro de uma política maior chamada política de saúde, que nada mais é do que o Sistema Único de Saúde, que é a maior política pública de saúde da América Latina, sem sombra de dúvida. Então, não é possível que a gente aborde política pública específica para medicina, enfermagem, nutrição. Não. As políticas públicas existentes, que estão todas dentro desse guarda-chuva maior de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, todos os profissionais, toda a equipe multidisciplinar atua, né? Existem políticas públicas para os trabalhadores, existem políticas públicas para as pessoas com deficiência, para a população LGBTQIA+, para a anemia falciforme e por aí vai. Mas todas estão albergadas, né, debaixo desse guarda-chuva maior, que é a política nacional de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. Isso é importante dizer. Então, na perspectiva dessa expansão que você coloca de política pública de saúde, a gente pode colocar que nós da Chapa 1, por exemplo, e temos 34 nomes que compõem essa chapa, e são 34 pessoas que militam no Sistema Único de Saúde, que a gente precisa nada mais, nada menos, seguir defendendo de modo intransigente o Sistema Único de Saúde. Então, é preciso que o Sistema Único de Saúde, que é essa gigantesca política pública, ela siga fortalecida do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da universalidade, que siga sendo uma política universal, sustentada pelos nossos impostos, sem que haja desembolso direto. Até porque, Roberto, o Sistema Único de Saúde, a partir da expansão do SUS, foi que as trabalhadoras e trabalhadores da enfermagem obtiveram o maior campo de trabalho. Então, quem mais emprega a força de trabalho da enfermagem no Brasil é o Sistema Único de Saúde, a partir dos municípios e dos governos do Estado, a partir dos hospitais especializados da média e alta complexidade. Então, essa é a política que precisa ser fortalecida e expandida, né? Aqui em Salvador, na nossa cidade, onde nós vivemos, por exemplo, é preciso expandir ainda mais o nível da atenção primária à saúde, que só tem 54% de cobertura, né? Ainda mais quando a atenção primária é o ordenador da rede de atenção à saúde. Então, é preciso que essa rede seja ampliada, aconteça em cada bairro da cidade, tenha uma unidade de saúde da família, uma equipe de saúde da família para atender as pessoas. Perfeito, maravilha. É isso aí, gente. Compartilhem, por favor. É democracia, precisamos fazer com que a informação chegue ao máximo a todos os nossos colegas. Aproveito e peço que vocês me dêem um feedback também. Se eu não me engano, eu percebi que alguém disse que meu áudio está baixo. É isso mesmo? Dá um feedback aí. Você consegue ouvir direitinho, Anderson? Eu estou falando muito baixo? Como é que tá? Tá legal? Tudo Pronto, bem. gente. Dá um feedback se vocês estão em casa, estão conseguindo ter algum problema técnico para que a gente possa tentar resolver isso o mais breve possível. Pronto. Maravilha, é isso aí. Vamos juntos, gente. Ó, mais outra pergunta aqui, tá? Então, são de 15 perguntas, vamos sortear aqui em torno de 5 perguntas para que Anderson possa trazer uma perspectiva da chapa 1, do que realmente acredita, do que pode ser feito para ser melhorado nesse momento aí, momento
realmente importante, tá? Então, aqui é falar sobre o Corém. Vamos nessa. Uma outra pergunta aqui. Pronto. Sendo uma autarquia que goza de autonomia administrativa e autonomia financeira e que também é ligada à administração pública indireta, isso dá ao Corém alguns privilégios. Qual a proposta da chapa para ampliar estes privilégios às classes? É uma pergunta que não foi elaborada por mim, não, gente. Foi elaborada por outras pessoas também, por um grupo. E aí, o que eu faço de novo? Pergunta? Roberto, o sistema COFEM-COREM, ele foi criado em 1973, né, por uma demanda da Associação Brasileira de Enfermagem, que inclusive eu gostaria de aproveitar e pontuar de que esse ano é um ano bastante atípico por diversas razões, né? Primeiro pela pandemia, em segundo junto com as eleições municipais e para a Câmara de Vereadores, tem eleição do Corém, tem eleição do sindicato do CEB, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, e tem eleição para a Associação Brasileira de Enfermagem Seção Bahia. Então é um ano da festa da democracia. São muitos pleitos eleitorais que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o sistema COFEM-COREM, ele foi criado pela Lei 5.905 em 1973. E eu queria discutir na perspectiva de que não existem privilégios, né? Existem prerrogativas, existem aquilo que é competência, na verdade. Então, não vou tratar na perspectiva de privilégio, até porque ele não existe em nenhuma ordem, em nenhuma ótica, em nenhum espaço do sistema COFEM-CORENS. O que existe são prerrogativas para o funcionamento. Do que deve acontecer, funcionar e fazer como prerrogativa o COFEM, que é quem regula, né? Então, portanto, o Conselho Federal de Enfermagem é quem emana, é quem determina as resoluções, ou seja, as regras para o Brasil todo são determinadas pelo Conselho Federal, e os conselhos regionais, que têm a prerrogativa de aplicar aquilo que é regulado pelo COFEM e fiscalizar os profissionais e as profissionais de enfermagem. Então, não existe essa perspectiva de privilégio e nem de expansão de privilégio. O que precisa é que a gente fortaleça ainda mais o fazer do Corém, né, do sistema COFEM-COREM. Sobretudo os regionais, porque eles são descentralizados, eles estão nos estados, nas cidades, mais próximos das e dos profissionais. E a nossa proposta em relação à expansão desse fazer, ela está estruturada em 3 eixos, né, no nosso plano de governo e no projeto que a gente tem, que envolve a fiscalização. Então, a gente seguir expandindo a fiscalização aqui na Bahia, até porque a fiscalização é a ação, é a atividade finalística do Corém. Então, é a principal atividade, é aquilo que a gente foca, né, para que isso seja expandido o tempo todo. Essa é uma meta, né? Para isso, a gente trabalhou com a reestruturação das subseções. Nós, hoje, somos o único regional do Brasil que produz carteira no interior do estado. Nós dobramos a capacidade de produção de carteira, adquirimos 7 carros para as agentes de fiscalização poderem agir com mais rapidez, segurança, né? Muitas vezes elas pegavam transporte clandestino para poder chegar nos rincões do nosso estado. Nosso estado é muito grande, é do tamanho da França, né? O estado da Bahia tem 15 milhões de habitantes, são 417 municípios, mais de 6 mil serviços de saúde, né? Então, é um estado continental, de um padrão continental muito grande. Então, nós adquirimos carros, nós adquirimos computadores, nós ofertamos uma melhor logística, né? Mudamos, a partir de uma própria proposta que foi construída junto com as agentes de fiscalização, a reordenação dos municípios, porque eles estavam desequilibrados entre as fiscais. Então, tinha fiscal com 40 municípios, tinha fiscal com 26 municípios. Hoje, na média, todas têm 26 municípios para fiscalizar, o que dá mais celeridade,
na produção, na rapidez com que chega para apurar uma denúncia ou para executar aquilo que é planejado anualmente para o Departamento de Fiscalização, né? Então, nós ampliamos as subseções de Feira de Santana e Vitória da Conquista com a aquisição da máquina, dos carros, uma unidade maior. Agora, na pandemia, nós também, em razão do distanciamento social, não paramos de agir, o Corém não parou de funcionar absolutamente nenhum dia, está funcionando perfeitamente, plenamente, de modo online, e isso só foi possível porque nós investimos 1 milhão e renovamos todo o parque tecnológico do Corém Bahia. Nós adquirimos 2 servidores de rede, os computadores que funcionavam como servidores já estavam com 98% da capacidade deles, estavam parando, bloqueando e corria um risco imenso de perdermos a informação de 137 mil profissionais que são registrados aqui no Corém Bahia. Então, nós renovamos todo o parque tecnológico do Corém Bahia. Foi um investimento de R$ 1 milhão. Então, com os 2 servidores, os mais modernos que há no mercado, nós adquirimos. Adquirimos um contrato com a Google, com a ferramenta de comunicação da Google. Então, agora a gente tem à nossa disposição uma ferramenta de videoconferência, uma ferramenta de e-mail, ferramenta de Google Forms para produzir formulários e documentos para poder facilitar a comunicação com as subseções, com as profissionais. Então, em breve, teremos uma estrutura robusta para videoconferências, para sessões de oitivas dos processos éticos, de modo seguro, de modo rápido. Trocamos todo o link de internet, ampliamos a velocidade, colocamos links dedicados. Isso significa de que nós temos links exclusivos para o Corém Bahia, para o funcionamento de todos os sistemas de informações, que são muitos, são sistemas pesados, carregados, que demandam muita internet. Então, e antigamente tinha uma lentidão. Então, isso foi trocado. Então, isso acelerou e permitiu que, nesse momento de pandemia, o Corém não parasse em nenhum momento. E adquirimos o sistema de agendamento de atendimento, né, que era uma demanda antiga. Então, hoje, o único serviço do Corém que é feito presencial é a carteira. E já estamos estruturando para que nem isso. Em breve, todo o funcionamento do Conselho funcione online, dando conforto, segurança tecnológica, rapidez, agilidade e mais conforto, obviamente, para as profissionais. Afinal de contas, a Bahia é muito grande e isso facilita e muito a vida das nossas colegas e dos nossos colegas. É isso aí, Anderson, muito bem. Pois é, gente, vocês que estão aí acompanhando, compartilhem. Vamos aí socializar essa super live, porque, por exemplo, tem muita coisa que eu está falando aqui que eu mesmo desconhecia. Então, é sempre aprendizado. A gente precisa abrir nossas mentes para que a gente possa interagir, possa saber exatamente o que está acontecendo. Por isso, e essa live, para que a informação possa chegar até vocês e que vocês possam aproveitar e tirar o seu diagnóstico, né, diante do que está acontecendo, diante dessa festa da democracia, né, como diz Anderson. Então é muito importante que vocês possam analisar e possam tirar suas conclusões. É isso aí. Estou aqui indo para a próxima pergunta, na verdade, já a quinta pergunta de 15, para que a gente possa dar seguimento aí à nossa super live. E realmente estou muito feliz, mais uma vez, por estar aqui, dividindo a tela com um dos gigantes da enfermagem. Você que chegou agora, eu acho que é importante que você saiba que nós aqui, a ideia é levar informação de forma imparcial. Aqui não existe essa coisa de ser viciado para uma chapa ou para outra. Não, podem acreditar. A ideia aqui é colocar todo mundo no pedestal, todo mundo realmente no seu lugar devido do protagonismo. Vamos nos valorizar, vamos valorizar o outro, vamos nos valorizar os nossos pares, porque juntos somos gigantes. Podem acreditar nisso, sem crenças limitantes. O que passou, passou. O importante é daqui para frente. Vamos juntos nessa campanha permanente de valorização da nossa enfermagem. Vamos nessa, gente. Ó, mais outra pergunta aqui para Anderson. Vamos nessa. Que coisa boa. Ó, outra pergunta. Vamos aqui. Pergunta boa essa, viu? Vamos lá. Somos mais de 100 mil profissionais no estado da Bahia. Logo, é fácil entender
a grande demanda dos conselhos. Como garantir que os serviços do Corém de Bahia sejam abrangidos a todos? Ok, Roberto, eu agradeço também essa pergunta. Eu acho que, em parte, eu acabei respondendo já, né? Esse atendimento online que o Corém Bahia se estruturou. A gente avançou, Roberto, em 7 meses, aquilo que estava previsto para o próximo triênio, nós avançamos em 7 meses, que era colocar o máximo possível do funcionamento do Corém Bahia online. Então, com a liderança da nossa atual presidente, Maria Inês, que eu mando um abraço, que está aqui nos acompanhando, nós conseguimos realizar, para você ter uma ideia, mais de 35 mil atendimentos durante a pandemia, nesses últimos 7 meses. Né? O serviço de ouvidoria do Corém Bahia, ele ampliou, em relação ao mesmo período do ano passado, 254%. Né? Com todas as demandas recebidas, atendidas, respondidas. Então, a fiscalização, no momento em que a gente conseguiu a aquisição dos equipamentos de proteção individual, porque no início da pandemia ninguém conseguia esses equipamentos, né? Até houve pirataria, os Estados Unidos bloqueando aviões de vários países, roubando literalmente os equipamentos que os aviões faziam escalas de abastecimento nos Estados Unidos e os porões dos aviões eram saqueados. Então, a fiscalização não parou. Nós somamos força junto ao Sinterfem, ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, ao Sindisaúde da rede pública, à Escola de Enfermagem, à Associação Brasileira de Enfermagem do Corém Bahia. Nós compomos o Comitê de Enfermagem para o Enfrentamento da Covid-19 no nosso estado. Nós nos reunimos, Roberto, semanalmente com o Ministério Público do Trabalho. Nós fazemos fiscalizações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho. Isso pôde potencializar ainda mais, ainda que infelizmente não tenha resolvido todos os problemas, mas potencializou muito as ações e deu muita força no nosso fazer. Essa agregação dessas entidades civis, como sindicatos e associação, e órgão público como o Corém, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Sereste, o CESAT, né? Cada um obedecendo o seu limite legal, mas nós, o que eu chamo de aproximamos as bordas, né, dessas organizações públicas e entidades civis para potencializar o fazer na defesa da saúde, da vida das trabalhadoras e da sociedade de um modo geral, porque esse é o papel principal da existência do Conselho, falando aqui do Conselho. Né? O sindicato ele tem um papel de defesa dos interesses da classe trabalhadora e os conselhos, eles têm, não é só o de enfermagem, qualquer conselho tem a principal prerrogativa é defender a sociedade dos próprios profissionais. É isso que está na Constituição, é isso que está no regramento legal que rege o fazer dos conselhos de enfermagem, ainda que, para isso, a gente não abra mão de estarmos juntos das entidades defendendo pautas como piso salarial, descanso digno, força de lei para o dimensionamento de pessoal, porque tudo isso são pautas que conversam com a sociedade, a segurança do paciente e da própria vida das trabalhadoras. Então, só para você ter uma ideia, nós fizemos durante esses 7 meses de pandemia mais de 5 mil novas inscrições e reinscrições no Corém Bahia. O Corém Bahia não parou de funcionar nem um único dia. Né? Foram mais de 5 mil negociações e 1.500 de outros tipos de serviços que são executados lá pelo Corém Bahia. Foram mais de 3 mil atendimentos só da fiscalização, de dúvida, e-mail, fiscalização propriamente dito em loco, refiscalização. As unidades são fiscalizadas e refiscalizadas para acompanhar se aquela primeira fiscalização foi obedecida, né, os pontos de observação das agentes de fiscalização. Então, fiscalização, refiscalização. Então, 102 manifestações de ouvidoria com denúncias consideradas graves ou gravíssimas que precisou ser atendida em loco. Então, em todo o estado da Bahia, em todo o território baiano,
Então, esse é o fazer do dia a dia do Corém, esse é o desafio de gerenciar o Corém e não inventar a roda com propostas, inclusive, que estão fora do escopo legal do fazer do Corém. Não está em lei. Eu tenho lido algumas propostas, inclusive, que são temerárias, né, porque propõem aquilo que, pela lei, nem pode ser feito. Então, é preciso que a gente perceba qual é o fazer, leia o que diz a lei, para a gente não ser enganado. É o que a gente chama de estelionato eleitoral. A gente não pode cair nessa perspectiva, porque é o que está sendo induzido, inclusive, né? Então, é preciso que a gente tenha atenção. Uma gestão dessa não dura 6 meses com uma auditoria da Controladoria Geral da União ou do Tribunal de Contas da União que cai, né? Então, é preciso que a gente tenha o conhecimento para saber fazer com competência, com segurança para a instituição. A maior interesse aqui é a instituição e a sociedade. E as trabalhadoras, obviamente. Perfeito, Anderson. É isso aí, gente. Vamos nessa, vamos juntos aqui, junto com o Anderson, junto com a Chapa 1 aqui nesse momento. Espero que vocês possam estar entendendo o que está sendo feito aqui. Espero que vocês possam, inclusive, estar anotando, tal. Enfim, isso é muito, muito importante. Portanto, se vocês têm alguma pergunta, manda aqui na interrogação, porque na interrogação a gente vai só responder as perguntas na interrogação, tá? Então, a gente precisa seguir algumas regras para que a gente possa, na verdade, socializar o máximo possível e tentar equilibrar o máximo possível todas as informações de forma muito legal. Então, vamos nessa aqui. Pois é, Anderson. Então, aqui já foram feitas 5 perguntas das 15 perguntas que fizemos aqui, colocamos para você. Eu acho que é muito importante essa interação com o público, tá? E aí tem uma pergunta aqui, que já mandaram uma pergunta aqui, já vou abrir aqui, inclusive, para as perguntas. Portanto, vocês podem encaminhar, gente, suas perguntas. Eu acho que é importante para que Anderson possa socializar o mais breve possível junto com a gente aqui. Na verdade, Dulce que mandou aqui uma informação sobre a questão do áudio, que eu acho que estava tendo algum problema, um problema de retorno aí, não sei se foi o seu, alguma coisa assim, tá? Então, façam suas perguntas, que eu acho que é importante, o momento é agora, o momento de participar é exatamente agora, tá? Então, seguimos juntos aqui nessa super live com a Chapa 1, eu acho que é muito importante. Se você me permite, Anderson, eu gostaria de fazer uma pergunta super poderosa, que eu acho que é uma pergunta, na verdade, é minha mesmo. Acho que, na verdade, acaba sendo, talvez, para todo mundo, né? Então, assim, por que eu devo votar na Chapa 1? Porque é a chapa que tem projeto apresentado, né? É uma chapa que tem, além de projeto, experiência e 34 componentes que tem história. E a nossa história de luta e militância, que não é uma luta e militância do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Nós estamos na luta, há pessoas que compõem essa chapa há 30, 40 anos do serviço público de saúde, na rede privada, nas academias, nas universidades, produzindo pesquisa, conhecimento. Então, trazem para o plenário do Corém Bahia, que é um espaço extremamente complexo, de uma altíssima responsabilidade. O fazer do Corém Bahia, ele cuida da vida de somente 15 milhões de pessoas, porque todos nós, sadios do ponto de vista biológico ou não, precisaremos em algum momento do serviço de saúde. Então, em algum momento, os 15 milhões de baianos e baianas passarão, do nascer ao morrer, por um serviço de saúde e necessariamente por um profissional da enfermagem, né? Nós, do campo da enfermagem, compomos 60% da força de trabalho em saúde. Então, nós somos a maioria dessa força de trabalho. Então, é preciso ter história, é preciso ter experiência, é preciso ter a legitimidade a partir dos apoiadores. Eu convido a todas as pessoas a irem no Instagram da nossa chapa e conhecerem o currículo, a história de cada um, de cada uma que compõe. São gestores, são enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem que estão na ponta, ligados a um serviço. São defensores do Sistema Único de Saúde, né? São defensores de uma enfermagem que não está vinculada a
a uma enfermagem puramente midiática ou oportunisticamente em período eleitoral que aparece dizendo que faz e acontece. Nós, de fato, temos, os membros dessa chapa têm história, trajetória, legitimidade entre os colegas, não à toa, né? Eu convido mais uma vez a irem à nossa página do Instagram ou do Facebook e olhar quem está conosco, né? São gestores, são servidores de longa data do serviço público e privado, da capital e do interior do estado. Então, nós, respondendo a sua pergunta de modo direto, merecemos ser votados e peço e reitero o voto para a chapa 1, para o quadro de enfermeiros e quadro de técnicos e auxiliares, porque, em primeiro lugar, Roberto, nós temos projeto para o Corém Bahia. Um projeto estruturado de modo legal, de modo concernente com aquilo que diz a lei para o fazer do sistema COFEM-Corém. Né? E não projetos mirabolantes, projetos, inclusive, que vai demandar para ser executado de criatividade orçamentária, que, como eu disse, não resiste a 6 meses de gestão e uma auditoria do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, ou mesmo do COFEM, que audita o tempo todo. Nossa gestão, no início, no primeiro ano, nós fomos auditados pela Controladoria Geral da União, e passamos ilesos, passamos batidos, porque nada de irregular foi encontrado. 9 pontos de melhoria foram apontados pela CGU, resolvemos em 6 meses todos, apresentamos o relatório e fechamos com chave de ouro essa auditoria. No primeiro ano também fomos, por sorteio, auditados pelo Conselho Federal de Enfermagem. Passamos batido. 2 anos seguidos de contas aprovadas no plenário do Conselho Federal de Enfermagem, sem nenhuma ressalva de gravidade. Apenas o último ano, a última conta, uma ressalva para corrigir apenas um termo do orçamento, um termo literal, uma nomenclatura do orçamento. Então, passamos ilesos nesses 2 anos, com responsabilidade, com a experiência de Inês, que é uma gestora experiente, e eu, nesses 2 anos e 10 meses, né, e o plenário do Corém Bahia, né, acompanhamos essa gestão de perto, eu estando na diretoria, a Aline, que é técnica em enfermagem, representante do quadro 23, estando na diretoria, aprendemos com uma das melhores e mais experientes gestoras que esse estado já viu, que é Maria Inês, e é possível, foi possível, tem sido possível para todos nós do plenário aprendermos muito com a experiência dessa gestora experimentada, que gerenciou um hospital especializado por mais de 10 anos aqui no nosso estado, aqui em Salvador, o Hospital Otávio Mangabeira. Então, por essa razão, por termos um projeto, experiência, compromisso, vinculação com o serviço público, com o Sistema Único de Saúde, compromisso com a saúde, as trabalhadoras e com a administração pública, sobretudo. É isso aí, Anderson. Pois é, gente, vocês que estão acompanhando, vocês que vão ver isso depois, porque compartilhe, isso é muito importante, como diz nosso amigo Anderson, é literalmente a festa da democracia. Portanto, fique atentos às chapas, fique atento à chapa 1, chapa 2, chapa 3, enfim. Mas o importante é vocês socializarem, vocês perguntarem, vocês se questionarem. Isso é importante, tá? Então, assim, Anderson, tem uma pergunta aqui, que foi feita aqui por Novaes. Ele diz o seguinte: existe algum projeto social ou que assista os enfermeiros da linha de frente para o Covid? Roberto, eu vou voltar, eu insisto, não é querendo ser legalista, mas é porque o Corém não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Então, não é possível, não tem previsão legal, e quando não há previsão legal, não há previsão necessariamente orçamentária. Então, não é possível fazer nenhum tipo de ação, como é que ele colocou? Voluntária? Foi isso que foi colocado? Existe algum tipo de projeto social ou que assista os enfermeiros na linha de frente? Não. O projeto, não existe um projeto nessa perspectiva. O que existe durante a pandemia, nós fizemos, como eu expliquei, a parceria a partir do Comitê de Enfrentamento, nós fomos até o Supremo Tribunal Federal. Hoje, as trabalhadoras da CESAB e do município de Salvador
conseguiram o afastamento, as trabalhadoras do grupo de risco conseguiram o afastamento graças a uma ação impetrada pelo Corem no âmbito do Supremo Tribunal Federal e uma ação vitoriosa, né? O ministro Luiz Fux nos deu a vitória nessa ação e foi por essa razão que nós conseguimos afastar as trabalhadoras do grupo de risco lá da CESAB de todo o estado e da Prefeitura de Salvador. Porque o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindceps, entrou, a Prefeitura derrubou. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia entrou, a Prefeitura e o Estado derrubaram. Quando nós entramos, fomos ao Supremo Tribunal Federal e fomos vitoriosos, e essa é a liminar que sustenta até hoje o afastamento das nossas colegas. Então, não através de ação voluntária ou grupo voluntário nessa perspectiva, porque isso não tem previsão legal. Mas nós temos ação concreta, né, a partir do comitê nesse contexto de pandemia, né? Então, além disso, o combate ao subdimensionamento. No último ano, Roberto, para você ter uma ideia, nós do Corem Bahia, da atual gestão, impetramos 51 ações civis públicas para o combate ao subdimensionamento. De 2014 para cá, já somam mais de 200 ações civis públicas que o Corem tem impetrado e tido vitória em muitas dessas ações. Na grande maioria delas, a gente sai vitorioso. E acredite, a principal razão para que a gente impetre esse tipo de ação civil pública é a inexistência de enfermeiro no serviço nas 24 horas. Então, muitas vezes, o técnico auxiliar está trabalhando sem a supervisão da enfermeira ou do enfermeiro, e a gente tem sido vitorioso nessa pauta. Inclusive, o Corem Bahia é o regional do Brasil que mais tem jurisprudência positiva no combate ao subdimensionamento no país. Então, isso para nós é um motivo de orgulho, né? Só no último ano foram 51 ações civis públicas, quase todas elas vitoriosas para o Corem Bahia, e com isso a gente consegue combater o dimensionamento de pessoal, enquanto ele, infelizmente, não tem uma força de lei, é só uma resolução que é uma norma infralegal. Então, muitas vezes, o empregador ele não tem a obrigação de cumprir, mas a gente tem ido até a justiça e brigado fortemente, né, para que isso seja cumprido, enquanto a gente briga, luta no Congresso Nacional para que o projeto 446/2017, por exemplo, avance e tenha força de lei, que é o projeto que garante o dimensionamento com essa força, alterando a lei do exercício profissional. Então, é dessa forma que o Corem atua, através da fiscalização e da Procuradoria-Geral. A gente tem acessado a justiça para garantir minimamente dignidade no trabalho, naquilo que nos compete legalmente, obviamente. Eu reitero essa colocação. Perfeito, perfeito. Gente, se vocês têm alguma pergunta, por favor, manda aí para a gente na interrogação, tá? Para poder a gente tentar organizar. Por aqui a gente não vai poder estar respondendo, até para ter, será uma norma que nós seguiremos, inclusive para as outras chapas também. Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a conversa começa a ficar legal, importante, começa a gente ter muita curiosidade, o tempo começa a voar, né? Então, nós estamos aqui no tempo final, mas eu gostaria de pedir para você, então, por favor, aí nos seus 5 minutinhos aí, para que você possa tentar abordar qualquer tema livre e, por favor, as considerações aí, para que a gente possa estar finalizando. Na sequência, eu entro mais 1 minutinho ou 2, e aí eu finalizo e faço a chamada para a próxima live, por favor. Ok, Roberto. Eu inicio e reforço o agradecimento pelo espaço que você concede, da gente poder, nessa festa da democracia, no âmbito do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, a gente poder debater ideias, esse espaço que a Chapa 1 tem para, mais uma vez, apresentar o seu projeto institucional. É um projeto pé no chão, é um projeto sério, é um projeto norteado pelos melhores e princípios da administração pública, assim como o engajamento que esses 34 membros da Chapa 1 têm com a administração pública, o serviço público e, sobretudo, o Sistema Único de Saúde. Então, é um espaço importante para que a gente discuta esse momento em que a gente troca essas ideias e oportuniza as pessoas conhecerem tanto a nossa chapa, quanto também o fazer do Corem Bahia, que as pessoas facilmente, infelizmente, confundem
com o fazer, sobretudo, do sindicato. E é importante que a gente deixe isso bastante claro, porque evita, por exemplo, uma série de frustrações dos profissionais. Né? A gente paga a anuidade, não é porque a diretoria ou o plenário do Corém quer, é porque tem uma lei que determina que essa anuidade seja paga. É a Lei 12.514 de 2011, lá no seu artigo 8º. Está bem claro lá que uma vez que o profissional ele é regulado por uma profissão regulamentada, ou seja, porque é uma profissão que existe um conselho, ele vai precisar pagar uma anuidade para ser fiscalizado. Então, o Corém existe para fiscalizar os profissionais, para defender a sociedade de nós mesmos. Então, é isso que a gente precisa compreender para entender qual é o fazer do Corém Bahia. E como eu disse, nós, apesar de termos as prerrogativas legais, não abrimos mão de apoiarmos, defendermos, lutarmos, seja individualmente, seja o Corém enquanto instituição, pelas pautas que são importantes para a enfermagem. Não à toa que compomos quase boa parte dos 34 membros da chapa compõe o Fórum Baiano de Enfermagem, que luta há muitos anos por essa pauta. O projeto das 30 horas tramita há 20 anos, o último. Né? Ele já foi vetado 3 vezes, ele já foi aprovado 3 vezes, ele já foi vetado 3 vezes, e há 20 anos ele tramita no Congresso Nacional, pronto para ir a plenário, mas não entra. Eu estive ano passado em Brasília, na frente parlamentar da enfermagem, onde 27 deputados assinaram uma petição para o presidente do Congresso Nacional, para o presidente da Câmara Federal, para que pautasse o projeto, e ele segue engavetado. Então é preciso que a gente reúna força. E isso não vem de uma organização só, não vem de uma pessoa só. Né? É preciso que a gente desconstrua, Roberto, essa ideia personalista na enfermagem, de que eu vou fazer, de que eu sou o máximo, de que eu sou o importante. Não existe isso. Ou a gente entra na perspectiva do coletivo, do nós, do construir juntos, a BEM, sindicato, Corém, as associações de especialistas. Então, ou isso é feito desta forma, de modo coletivo, ou individualmente seguiremos fadados a mais 100 anos de luta por pautas importantíssimas da enfermagem, como 30 horas, piso salarial, descanso digno, e isso não será possível se não tiver a agregação possível. Não é agregação qualquer uma, não é só apoio, tapinha nas costas, é construção concreta, como o Comitê de Enfermagem, por exemplo, que se mostrou algo sólido e concreto que foi possível entre o órgão Corém, Ministério Público do Trabalho Estadual e as entidades sindicais do nosso estado. Então, nós da Chapa 1 temos essa capacidade porque a gente é forjado na luta, nas ruas, a gente é forjado na militância em defesa do Sistema Único de Saúde, da democracia. Então, é por isso, nunca fomos o farol da barra com plaquinha para pedir impeachment e golpe de governo democraticamente eleito. Então, que resultou, por exemplo, em Bolsonaro no poder e que, em razão dele, 150 mil vidas se foram nesse país por conta das trapalhadas do governo Bolsonaro. E é preciso que a gente assuma essa perspectiva, é preciso que a gente tenha lado, tenha posição, porque o momento pede, o momento determina que a gente tenha lado. E nós estamos do lado da democracia, do Sistema Único de Saúde e, sobretudo, da vida. Então, é preciso que a gente reúna essas forças de modo responsável, de modo ético, com um projeto ético-político, e a Chapa 1 tem, porque os seus membros têm história, trajetória e experiência. Eu agradeço mais uma vez, deixo um abraço a todos que nos acompanham até essa hora, essa live, aos meus companheiros e companheiras de chapa, eu agradeço essa construção coletiva e conjunta desse projeto para esse triênio. Os desafios não são poucos, são imensos. Né? O cotidiano do Corém Bahia é muito desafiador, é muito complexo, é de muita responsabilidade e nós estamos prontos e preparados para enfrentar esses 3 anos. Maravilha, Anderson. Estamos aqui no tempo finalzinho mesmo. Gente, acompanhe amanhã a nossa próxima live com a Chapa 2,
com a chapa 2, fique atento. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, porque foi de grande importância para que a gente possa chegar à democracia. Como diz Anderson, estamos vivendo um momento, festa da democracia, né, Anderson? Gente, forte abraço, Anderson. Vou fazer um contato com você agora aí. Gente,